Este ensaio visa a determinação da massa específica dos grãos de solo que passam pela peneira 4,8 milímetros, por meio de piquinômetro, através da realização de pelo menos dois ensaios. Para a realização do ensaio são necessários amostra de solo, almofariz de porcelana e mão de grau, piquinômetro, piceta com água destilada, copo metálico com chicanas, funil de vidro, becker, peneira de abertura 4,8 milímetros e fundo metálico, pipeta de vidro e termômetro. Inicialmente, deve-se calibrar o piquinômetro. A calibração consiste em determinar a massa do conjunto piquinômetro mais água em função da temperatura. Para tal, são necessários uma balança, piquinômetro a ser calibrado, termômetro, pipeta de vidro e um recipiente para variação da temperatura. Inicialmente, determina-se a massa do piquinômetro vazio. Em seguida, completa-se o piquenômetro com água destilada até a marca de referência. O conjunto piquenômetro mais água destilada deve ser então levado para a bomba a vácuo, por 10 minutos, para a remoção de todo o ar dissolvido na água. Então, mede-se a temperatura da água no interior do piquenômetro. Com o auxílio da pipeta de vidro, ajusta-se um menisco com a marca de referência. Por fim, determina-se a massa do conjunto piquenômetro mais água. Assim, coloca-se o piquenômetro no recipiente para a variação da temperatura, a qual deve ser cerca de 2 graus. Após o equilíbrio térmico, ajusta-se novamente o menisco com a marca de referência. Determina-se a temperatura da água no interior do piquenômetro. Seca-se o piquenômetro e determina-se a massa do conjunto. O procedimento é repetido, variando-se a temperatura em um intervalo de 12 a 40 graus Celsius. Desta maneira, é possível determinar a curva de calibração do piquenômetro. Após a calibração do piquenômetro, inicia-se a preparação do solo para o ensaio. Despeja-se uma quantidade da amostra no almofariz e, com a ajuda da mão de grau, destorroa-se o solo. Deve-se destorroar o material até se obter uma massa homogênea. A seguir, monta-se a peneira de malha 4,8 milímetros sobre o fundo metálico e peneira-se o solo. Em seguida, separa-se aproximadamente 50 gramas da amostra de solo que passou pela peneira 4,8 milímetros.
O solo é então levado ao becker e submerso em água destilada. O becker é então tampado e aguarda-se um período de 24 horas. Decorrida 24 horas, todo o conteúdo do becker é transferido ao copo metálico com chicanas com auxílio da piceta. O copo é então colocado no agitador, por um período de 15 minutos. Finalizada a agitação, transfere-se o conteúdo do copo com a ajuda do funil para o piquinômetro. O piquinômetro é então preenchido com água destilada até aproximadamente metade de seu volume. O próximo passo consiste na aplicação de vácuo no piquinômetro em duas etapas. O vácuo irá retirar todo o ar contido na amostra de solo e diluído na água. A primeira etapa do vácuo é aplicada por 15 minutos. Quando finalizado o tempo, completa-se o piquinômetro com água até cerca de 1 cm abaixo da marca de referência. E novamente, aplica-se o vácuo por mais 15 minutos. Encerrada a aplicação do vácuo, completa-se com água destilada até atingir a marca de referência. Importante destacar que a parte inferior do menisco deve coincidir com o marco. Após o ajuste do menisco, realiza-se uma leitura da temperatura da água no interior do piquinômetro. E por fim, mede-se a massa do piquinômetro com a amostra de solo e a água destilada. O procedimento descrito anteriormente deve ser realizado no mínimo 3 vezes, variando-se a temperatura do conjunto. Conhecida então a massa de solo MS, determina-se a massa M1, sendo ela a massa do piquinômetro mais a massa de água mais a massa de solo. Determina-se também a massa M2, a massa do piquinômetro mais água, através da curva de calibração.
Desta maneira, a massa específica dos sólidos será igual a ms dividido por m2 menos m1 mais ms, tudo isso multiplicado pela massa específica da água.